Boa noite, pessoal. Vamos dar início hoje à nossa aula, mas antes, comunicar que eu não registrei antes, e até poderia ter feito isso, e também, se ainda tivermos problemas com relação à questão da nossa segunda atividade de avaliação, eu vou enviar ela para o grupo lá, de WhatsApp que nós temos, e vocês me enviam por e-mail. Se tivermos essa dificuldade, vou dizer qual é. Hoje, em virtude do ataque de hackers que ontem teve em Brasília, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, e para poder poupar a universidade com relação aos seus dados, foram desligados todos os sistemas. Então, desde amanhã, eu não estou nem com CIPAC, nem com CIGA, por isso que eu tinha até algumas coisas para resolver via CIPAC, eram processos, e não pude fazer. Eles disseram que, a depender de como as coisas se encaminhem, na segunda-feira, pela manhã, voltará a abrir. Se ocorrer de reabrir na segunda pela manhã, eu vou lançar e aviso no grupo. Eu lanço a prova, normalmente, como a gente fez a última, e aviso no grupo e vou dar 8 dias até a próxima segunda, não sei qual é a data, né? A segunda-feira vai ser dia 9, né? A seguinte, eu não sei se já é o dia 12, 13, 14, 15, 16, né? Deve ser dia 16 de novembro, ou por aí. A gente dá esses dias, né, para que vocês respondam. Então, ninguém fique preocupado com isso, que você vai estar com sua prova em casa. Se não der para fazer da mesma maneira, que de repente podemos ainda estar com esse problema, e é compreensível isso, né, porque é a segurança de informação e o custo que tem para a instituição depois que um ataque de hacker acontece é alto, né? Agora mesmo o STJ está lá com um problema grave, não sabe como é que vai resolver, né? É um desafio. Então, a gente vai tentar fazer isso com cuidado, né, para que a gente possa passar para vocês da melhor forma possível. Se não for pelo sistema comum, né, como nós fizemos até agora, vai ser lá no grupo, e aí vocês ficam com esse tempo para dar a devolutiva. Aí me dá uma devolutiva no e-mail institucional, que é esse do GBMB, eu passo também o e-mail institucional, que fica mais fácil de controlar. Até porque o meu outro e-mail é assim, é uma caixa, um dia desse a menina disse que tinha me enviado, eu estou pedindo agora até as orientações também para me enviarem pelo e-mail institucional, porque eu procurei, tive que procurar com o nome, porque cai muita coisa nele, né? No meu e-mail pessoal, mas que eu tenho usado também, né? Ele tem sempre muita referência de livro, de editora, de revista que eu participo, e Professor, aí mas tem. no mural do Cléssero também não podia, não? Ser enviado por lá? Pode, eu posso tentar também pelo mural do Clécio, como não está impedido, pode ser uma saída, Rose. Obrigado, me lembrou bem disso. Agora, eu não sei, se vocês têm conseguido acessar, porque nem todo mundo está, tem muitos que eu tenho que autorizar aqui o ingresso, né? Não, se for Alguns não pelo e-mail institucional, entra. entra, né? Entra Então, normal. vou tentar isso também. É uma saída, é uma alternativa, porque enquanto o FPB precisar se proteger, né, a gente tem que entender isso também. É um momento complicado que não é só o FPB, o ataque de hacker está no Planalto também, né? Até o Verdade. Bolsonaro teve que suspender aí um bocado de coisa por conta. Esse povo tá doido, né? Tá pegando E assim, o informação. pior é que acaba não sabe que tipo de informação que está procurando, né, professor? Então tem que Agora disser que a tentar se Polícia resguardar, né? Federal já sabe que grupo é e onde eles estão. Agora, resta saber se vão conseguir paralisar e suspender isso aí, né? Porque está em toda a administração pública federal, né? Aí é problema. Bom, mas vamos dar continuidade aqui
hoje, né, ao nosso curso, né, tratando das medidas de segurança. Nas consequências jurídicas pela prática de uma infração penal, nós temos a possibilidade de aplicar penas, combinar penas, ou combinar medidas de segurança. No tocante às medidas de segurança, existe um pressuposto para elas. É o fato da inimputabilidade. As medidas de segurança são aplicáveis aos inimputáveis, em princípio, como consequência originária, e podem ser também aplicadas no incidente de execução penal, ou seja, pessoas que já estejam executando pena, na superveniência de um estado psíquico de natureza patológica que necessite do tratamento psiquiátrico, terão essa aplicação, né? Mas o comum, o que a gente está tratando agora, é ela aplicada de início como consequência pela prática do fato típico, antijurídico, e que seja classificada a inimputabilidade. Então, o pressuposto da medida de segurança, diverso do pressuposto da pena, é a ideia de periculosidade. Perigosidade. Essa análise nos leva a um critério subjetivo de periculosidade, ou seja, a ideia de uma periculosidade subjetiva, ou um critério objetivo de periculosidade, a ideia de uma periculosidade objetiva. Quando eu decifro a periculosidade a partir do fato, propriamente, que foi praticado, eu estou numa análise da periculosidade objetiva, revelada pelo ato. Isso é mais adequado na ideia de um direito penal do fato. Quando eu faço uma análise da personalidade desse sujeito dentro do seu potencial para a prática lesiva e a prática criminosa, eu estou fazendo essa análise dentro da ideia da periculosidade subjetiva. É óbvio que quando se faz uma análise de periculosidade, se insere, né, ambas as dimensões, né, de periculosidade objetiva e periculosidade subjetiva. Embora nós devemos ter muito cuidado com a análise da periculosidade subjetiva, porque pode criar o direito penal do autor. Mas não temos como evitá-lo, né? Essa questão da análise psíquica ou psicológica é comum, inclusive, para os réus não inimputáveis, ou seja, os réus imputáveis. Também, lembrando, quando nós analisamos o artigo 26 do Código Penal, que trata da inimputabilidade, observamos que o critério é o critério biopsicológico, não é? É o critério biopsicológico. Além do elemento relacionado à patologia, a gente tem que observar a alteração de entendimento, da capacidade de entender o caráter ilícito do fato, determinada por essa patologia, no momento da ação-omissão. Tudo isso se reúne naquele instante. Todos esses fatos estão reunidos no instante da prática criminal. Então, fazendo essa análise, na época eu me lembro de ter alertado que há alguns desvios, que são desvios de comportamento, e que dizem respeito a uma análise propriamente comportamental do sujeito, mas que não são propriamente classificados como uma patologia de natureza psiquiátrica, e, portanto, não estão nem no índice, né, dessa atribuição. Onde eu quero chegar com isso? A questão dos chamados psicopatas, que são pessoas que têm um desvio de comportamento, uma acentuada neutralização da culpa com relação a determinados fatos que eles pratiquem,
mas não necessariamente eles são inimputáveis, ou seja, eles têm uma incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento. Portanto, boa parte desses sujeitos estão na dimensão da imputabilidade, eles são imputáveis. É aqui onde a gente tem que compreender, e aí eu faço sempre aquela distinção entre os sujeitos organizados, que geralmente praticam o crime buscando esconder a autoria e a materialidade, ou seja, quem é o autor, e o fato em si criminal. Normalmente isso é comum, por exemplo, na Inglaterra, prender um sujeito que já tinha matado quase 30 pessoas, emparedava as vítimas, e era muito bem quisto na comunidade dele, visto como um bom médico, uma pessoa envolvida com a comunidade, né, que tinha uma certa respeitabilidade social. E ainda assim era um serial killer, né? Ou seja, estava dentro dessa classificação. Só que era um organizado. Então, um sujeito como esse, ele é imputável. Ele não é um inimputável. Né? E o serial killer organizado, ele é um imputável. Os indivíduos mistos, eles têm algumas características que se coadunam à presença de uma patologia psiquiátrica, né? Ou seja, uma paranoia, uma esquizofrenia hebifrênica, que diz respeito à repartição dos espíritos hebifrenos, espírito repartido. Então, esses indivíduos, eles escutam vozes, então há uma dimensão aí onde você pode encontrar, geralmente praticam esses fatos seguindo uma missão dada por essas vozes que eles escutam, ou eles têm nessa dimensão, né, como indivíduos missionários. Eu estou colocando aqui o serial killer missionário, essa perspectiva, né, mista de deixar uma assinatura. Eles gostam de deixar essa assinatura do crime, porque, por um lado, é uma identificação, pode ter duas motivações com relação à assinatura. Eles deixam porque querem realmente ser encontrados, só não se revelam em princípio, mas isso faz com que ele seja identificado e possa ser encontrado. Isso me lembra muito o Francisco de Assis Pereira, que quando foi preso lá pela Polícia Paulista, ele disse que ainda bem que vocês me prenderam, porque eu iria continuar matando. Essa ideia que estava presente na atuação, né, no curso da atuação dele. Ou eles deixam essa assinatura porque eles desafiam a comunidade, que era muito próprio do Zodíaco, tanto que ele ficava super irritado. Zodíaco foi um serial killer norte-americano, matou quase 300 pessoas, atuou por quase 30 anos, e até hoje não se sabe a identidade dele. Por isso que eu digo que é muito complexa essa historinha que a gente vê lá de CSI, FBI, tudo funcionando às mil belezas, mas não é assim na prática, né? Tem algumas estruturas onde o sujeito comprovou que ele conseguia atuar, né? E aí ele se irritava quando não se identificava que tinha sido ele. Ele mandava uma carta ou para a imprensa ou para a própria polícia, né, para dizer: vocês não viram a minha assinatura, não identificaram que era o mesmo autor, né? Esse indivíduo misto aí tem uma posição que de desafio da comunidade, né? Então, ele tem a ideia de que ele pode viver sob suas próprias regras, viver da forma livre que ele encontra e não submeter às normas, não submeter às leis. Então, temos também esse tipo de comportamento que está presente. Nesse caso dos sujeitos mistos, é possível a aplicação da medida de segurança, em algumas hipóteses, mas não todas, né? Geralmente aplica-se a pena, e se a situação determinada pela patologia se agrava,
né? A paranoia, a esquizofrenia, não sei, a maníaco-depressão, ela se agravar, pode ser aplicada incidentalmente a medida de segurança como incidente de execução da pena privativa de liberdade. E aí aqueles incidentes de execução, na superveniência de doença mental, aplica-se dentro da execução da pena privativa de liberdade. Ou pode se aplicar já de início, quando se modela que as circunstâncias relacionadas à patologia o retiram ou excluem a possibilidade de se determinar, conforme a concepção de ilícito, né? E aí isso pode também implicar a aplicação aí da medida de segurança. Os desorganizados, aí não, aí você vai ter uma situação bem diferente, onde essas pessoas não se importam em esconder autoria e materialidade, no instante revelam, e atuam, geralmente são aquelas hipóteses do lobo solitário. Primeiro, dificilmente você vai pegar esse sujeito, né? O sujeito morre no curso da ação. É o que ocorre geralmente com esses chamados lobos solitários, né? São atiradores de repetição que pegam várias pessoas e ali mesmo eles acabam apanhados, né? Ocorreu apenas alguns casos aqui no Brasil, um lá no Rio de Janeiro, né? Onde, parece-me, 7 pessoas, né, acabaram mortas. Mas o próprio autor morreu junto, né? Então, dificilmente ele é preso. E se vir a ser preso, aí pode se fazer essa avaliação da patologia e aplicar-se também a medida de segurança. Então, é comum nesses casos. Aqui a gente já tratou das psicopatias, né, entre indivíduos organizados, mistos ou desorganizados. Essa avaliação que é feita, né, por uma classificação dada, né, pelos estudiosos, né, de comportamento humano, de psicologia humana, e fazem esse tipo de avaliação nos casos concretos. Agora, no tocante especificamente às medidas de segurança, elas, como se apresentam aqui no Código Penal, são de duas espécies. É a medida de segurança de internação em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, geralmente aplicável aos crimes punidos com reclusão, e a medida de segurança de sujeição a tratamento ambulatorial, aplicável aos crimes punidos com detenção, né? Então, em princípio, veja que, conforme o que se pressupõe do artigo 96, as medidas de segurança são, inciso 1, internação em hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, a falta de outro estabelecimento adequado. E 2, sujeição a tratamento ambulatorial. Essas são as duas hipóteses de medidas de segurança que nós temos no Código. Tem uma hipótese no tocante ao uso de drogas, que é o artigo 28 lá da 11.343 de 2006, que vai tratar da fórmula da justiça terapêutica naquele tratamento de desintoxicação, porque hoje ficava-se sempre a ideia de que o uso das drogas não é ou não seria mais crime. Não houve uma descriminalização. O uso continua tipificado lá no artigo 28 da 11.343. O que houve foi uma despenalização. Hoje, basicamente, você tem soluções diversas daquela que seria a aplicação de uma pena privativa de liberdade para a questão do usuário. E uma das soluções é essa relacionada ao que o povo depois passou a denominar de justiça terapêutica, né, que diz respeito ao tratamento para toxicodependência. E até a gente encontra naquele complexo que tem, óbvio que de um lado são os hospitais psiquiátricos que não necessariamente são manicômios judiciários.
o manicômio judiciário, que está sobre a gestão da administração penitenciária, está dentro daquele complexo Juliano Moreira, mas ou não integra o tratamento comum que é dado dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Então, nem todos que estão ali estão por conta de uma medida de natureza penal, como consequência jurídica da prática de um ilícito penal, naquela ala comum de tratamento. Agora, existe um complexo, não sei se era o Higino Poggi, vocês podem dar uma olhada, que trata da toxicodependência. Então, há prazos, né, para a desintoxicação, que geralmente é 30 dias, né, eles fazem, depois ficam sobre acompanhamento ambulatorial. Então, há uma primeira internação, que é exatamente para evitar o uso da droga durante um espaço de tempo mínimo, e depois que a pessoa atinge isso, eles são depois encaminhados para o tratamento ambulatorial. Óbvio que, desde das diretrizes de saúde pública, há uns 8 anos atrás, se tem buscado evitar aquela teoria dos 12 passos, que é muito comum nos alcoólicos anônimos e em outras... A filosofia de tratamento hoje para toxicodependência, ela é mais complexa, ela envolve... Primeiro, não envolve um caráter demonizador da droga, né? Essa questão, né? Que geralmente a gente tem sempre observado, principalmente nos discursos religiosos. É isso que cria um certo choque entre a política estatal, que até então, não sei como é que está hoje, né? A gente teria que voltar a ver, da política empregada em comunidades terapêuticas, né? São coisas bem distintas. A política estatal, ela tem uma dinâmica muito mais complexa, né, de lidar com esse fenômeno, e não passa necessariamente pela ideia dos 12 passos, mas é muito comum na comunidade terapêutica você encontrar a questão dos 12 passos, né, para largar o vício, né? Largar a ideia do vício. A outra política é de redução de danos. Lembro bem, do Estado busca a redução de danos e evitar medidas mais drásticas, né, que levem realmente, não é tanto uma política de exclusão, mas de aprender a conviver com aquela droga ou com os limites físicos ou do seu corpo com relação a esse fato. Nas comunidades terapêuticas é realmente o abandono, né, por completo, dentro de uma visão muitas vezes religiosa. E aí era onde a gente encontrava um certo choque, né, nesses tratamentos. Então, existiam locais dessas comunidades terapêuticas onde existia o quarto do pânico, lá onde o sujeito ficava amarrado, né? E isso é equiparado a maus tratos, a tortura, e todo momento o Ministério Público Federal, muitas vezes, a Procuradoria do Cidadão, tinha que estar fazendo visitas constantes a muitas dessas comunidades religiosas. Geralmente elas estão aí no Conde, né, em áreas rurais aqui de João Pessoa, para se fazer essa análise de como isso estava sendo empregado e se tinha um acompanhamento médico, né? Se o médico frequentava, se era um médico psiquiatra, se tinha psicólogo, porque normalmente não se faz com essa equipe multidisciplinar também. Eles acham que basta o religioso, basta o pastor, né, lá, e já está mais do que suficiente para o funcionamento de uma comunidade terapêutica, que não é assim. Que nem o Então, pastor tá, né, professor? Na maioria das vezes, nem o pastor tá presente, né? Às é vezes, verdade. voluntários, né, que estão lá, que nem o Eu me lembro discernimento, digamos assim, do lado espiritual não teria, né? Quando eu estava no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, eu fiquei responsável por essa área, né, de fazer essas visitas nas comunidades terapêuticas, porque não é só toda unidade ou instituição de internação
que não é só as prisões, tem o risco dos maus-tratos, até unidades hospitalares. A gente pensa sempre em tortura nas prisões, né? Penitenciária. Mas, por exemplo, abrigos de idosos. É um local onde a gente encontrava muitos casos de maus-tratos e de situação de tortura também. De pessoas que ficavam dias urinadas na cama, criando assadura e passando mal, né, dentro do... Por isso que é preciso consagrar esses direitos, né, e fazer esse acompanhamento. Então, era muito comum em abrigos de idosos, orfanatos, né, são todos esses ambientes que lidam com a ideia de internação, que não é só a prisão, a gente sempre olha para a ideia dos maus-tratos prisionais, né, mas há vários ambientes onde isso está presente. E as comunidades terapêuticas, né, são ambientes, óbvio que tem comunidade terapêutica religiosa séria, né, como eu citaria aqui a Fazenda Esperança, né, que é católica, mas é muito dedicada, né, naquilo que faz, com um ou outro problema, porque geralmente todos eles que são de natureza religiosa mantêm a política dos 12 passos, né? Eles não abandonam essa ideia. Mas é aquela história, tudo se soma. Tem gente, é comum, entrevistando na época vários desses tóxico-dependentes, eles colocavam que com ele só funcionava essa do 12 passos. Era a única forma que ele conseguia ficar sóbrio por um bom período e retornar à comunidade. Que a outra, a política de redução de danos do governo, não funcionava. Já tinha outros que se davam melhor com a redução de danos, que não... Eu acho que tem muito mais a ver com o paciente, com a pessoa, né, do que propriamente com os modelos. Agora, o modelo governamental está muito mais centrado nessa luta antimanicomial, na perspectiva de não ficar demonizando esse contexto do uso das drogas, porque, de certa maneira, como já é colocado já no início dos cursos lá, né, de qualquer forma, hoje, drogadização é uma coisa comum na comunidade, né? Até para estar aqui numa aula, você está tomando um Dorflex, está com dor de cabeça, toma um... A gente se automedica, naturalmente não percebe. Tudo isso é droga, né? Agora, algumas drogas são ilícitas, né? Então, essa é a distinção, mas muita gente já se drogadiza normalmente e vai ter que, em algum momento, fazer aí desmame, vai ter que porque tudo isso cria também uma certa dependência. Bom, professor, diga aí, Rafael. Tudo bem. É importante também falar um pouco da redução de danos, porque a redução de danos é uma política que ela não vai trabalhar do ponto de vista moral, né? Porque nas comunidades terapêuticas que está sendo tudo muito moralizado. Isso, você vai do ponto de vista moral, você vai na droga. E a droga, na maioria das vezes, é a consequência da sociabilidade do sujeito, né? Então, assim, é falta de oportunidade, ele não vê mais nada, às vezes até para saciar a fome, ele utiliza a droga para saciar a fome. E você vai realmente culpabilizar o sujeito. Nós somos seres sociais, né? Nós precisamos de tudo para que a coisa ande, né? Da maneira, entre aspas, correta, como deve ser. Então, assim, na política de redução de danos, por exemplo, se trabalha dentro de redes, existem trabalhos de redução de danos para além do serviço público, que é simplesmente para que as pessoas utilizem a droga, já que vão utilizar ela da melhor qualidade, por exemplo, né? Se vai usar o crack, que utiliza no cachimbo e não na lata de alumínio. E a política de redução de danos iniciou lá em Santos, né? No Porto de Santos, certo? Então, assim, esse atual governo tem retrocedido, né, no que tange a política da reforma psiquiátrica, né? E querem voltar os manicômios, querem voltar as comunidades terapêuticas, né? E aí é como se a família se livrasse da pessoa também. Sacode lá, que lá vai resolver. Porque então, o problema da comunidade terapêutica é essa, que nas comunidades, nos hospitais psiquiátricos públicos, né, normalmente você tem um prazo para a desintoxicação e para poder recuperar-se fisicamente. São 7 dias
passa, por exemplo, aqui no João Pessoa, você vai ao PASME, vai ao Trauminha, passa 7 dias, aqui do PASME vai para o CAP, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? O Juliana Moreira reduziu os 6 leitos, salvo engano, só tem cerca de 80 leitos, e a meta é que não tenha mais, né? Estão retirando aquelas pessoas que lá residem, PASME, residem no Juliana Moreira, para voltar à família. Quando não consegue voltar para a família, aí faz a questão do município, né? Ele precisa ser desinstitucionalizado. Ele precisa ir para uma casa de passagem, né? Para uma residência inclusiva, entendeu? Que faz parte já da política da justiça social. Então, é tudo interligado, porque é uma rede, né? A gente precisa fazer com que essas pessoas são pessoas. Elas têm vidas assim como nós, né? Não é porque a pessoa tem um transtorno, é porque a pessoa está em uso abusivo de drogas e teve o gatilho de um transtorno que ela tem que ser retirada da sociedade e presa, né? Porque manicômio não é presídio. Tem muitas comunidades terapêuticas que também são. O manicômio aqui da medida de segurança, de certa forma, tem sim a ideia da medida de contenção, né? Porque é uma consequência jurídico-penal. Mas não é o caso dos hospitais psiquiátricos que não sejam de custódia, né? E aí, esses hospitais, eles não têm essa dimensão, né? Mas olha uma coisa que a gente fez, eu fui residente de saúde mental, né, pela UFPB, passei pela coordenação de saúde mental, que é responsável lá pelo manicômio também, pelo Juliana Moreira, pelo complexo. E nós fizemos um trabalho junto aos profissionais, os técnicos do manicômio, porque o cuidado em saúde mental deles, eles não entendiam nem o que era saúde mental. Imagina, eles lidavam com saúde mental, mas não compreendiam o que era saúde mental. E também não tinham cuidado de saúde mental deles próprios, que é necessário também, né? Em qualquer espaço laboral, você deve ter esse cuidado de saúde mental, né? Que tem sido mais evidente no momento, mas as pessoas acham que psicólogo é frescura, que você consegue dominar sua mente, né? Que você consegue, não vou psiquiatra que eu tenho vergonha, entendeu? O maior problema também dessas pessoas é o abandono, né, familiar. Elas são abandonadas pela família, né? Boa parte. Então, exatamente. Esse é o problema. Então, essas casas terapêuticas que depois se criaram na perspectiva da Desiste, tem até um trabalho que eu orientei, que foi o de Olívia Almeida, ficou muito bom. Acho que vocês podem acessar na página do PPGDH, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, entre os trabalhos que a gente publica online, né? Então, o de Olívia foi sobre a desinstitucionalização, que é a Desiste. Ela fez uma pesquisa de campo muito boa, dando cobertura tanto em João Pessoa, em Patos, me parece, e Souza, né? Então, Campina Grande, Patos, Souza. Então, ela foi fazendo essa análise e nessa perspectiva da desinstitucionalização, porque, primeiro, há algumas questões com relação à medida de segurança que elas são... veja o que diz o artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação, artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo ao tratamento ambulatorial. Foi aquilo que a gente colocou, que o inciso 1 geralmente fica para reclusão, e o inciso 2 para os crimes punidos com detenção. O problema maior é essa questão que está aqui no parágrafo 1º. A internação ao tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Então, existe um exame de cessação de periculosidade que deve ser feito. Agora, nós temos um número muito pequeno, me parece que só uma médica psiquiátrica, para atender a grande João Pessoa. E aí, essa questão, esses prazos, né, porque o prazo mínimo será de 1 e máximo de 3 anos. Esse exame de cessação de periculosidade pode ser feito, ele obrigatoriamente terá que ser feito nesse prazo de 1 a 3 anos, mas se o juiz determina em 3 anos,
não significa que ele só poderá ser feito nesses 3 anos. Isso é quando ele se torna obrigatório. O réu pode antecipar esse exame, obviamente, não o réu, aqui o inimputável, por seu representante legal, curador, assistente, ele poderá fazer a antecipação desse exame. O que se impõe aqui é que, no mínimo, ele seja feito em 1, 2, 3, 1 ano e meio, não sei. O juiz vai determinar o período, até 3 anos, né, de 1 a 3 anos, para que o exame seja realizado, para que não fique fora. Depois que ele é feito, né, veja só, no parágrafo 3º nós temos: a desternação à liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Está no parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano. Então, depois desse prazo mínimo inicialmente fixado, essa perícia médica que é realizada para averiguar a cessação de periculosidade poderá ficar de ano em ano. Agora, veja, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Essa questão de tempo indeterminado criava um problema, porque nenhuma consequência por um fato jurídico penal poderia ter caráter perpétuo, aquela vedação constitucional da pena de caráter perpétuo. E aí o Supremo teve que avaliar, né, essa questão e chegou à conclusão. Houve uma influência também de um trabalho muito bem elaborado por Eduardo Reale Ferrari, que é o neto do Miguel Reale, fez um trabalho que é Medidas de Segurança, Estado Social e Democrático de Direito. É um trabalho interessante, que eu aqui refiro, onde ele averiguava exatamente a constitucionalidade das medidas de segurança e a recepção ou não desses artigos dentro do novo contexto constitucional. Era necessário respeitar tanto o dever de assistência por parte do Estado a essas pessoas na questão do tratamento que elas merecem, e aí os princípios de humanização, né, de acompanhamento, de saúde, de acesso à saúde, tudo isso deveria ser observado, como também a questão de tempo. Esse tempo não poderia estar aí classificado de forma indeterminada. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. A questão é que, quando a Constituição veda uma pena de caráter perpétuo, nenhuma outra consequência, e a gente aqui já falou que as consequências jurídicas pela prática do crime são as penas ou as medidas de segurança. Então, as medidas de segurança aplicáveis aos inimputáveis. O pressuposto da pena é a culpabilidade. O pressuposto da medida de segurança é a periculosidade ou a perigosidade, porque eu não estou fazendo aqui a avaliação de culpa, eu estou fazendo uma avaliação de perigo, né, de periculosidade. Então, quando eu separo essas questões que estão aí dispostas, né, o pressuposto da pena é a culpabilidade, o pressuposto da medida de segurança é a periculosidade, vem a questão de que as penas estão fixadas em prazos determinados. Mesmo que na fórmula abstrata elas surjam num período mínimo e máximo, na sua dosimetria, quando a gente torna ela uma pena em concreto, no montante único, ela vem fixada dentro de um prazo determinado, de maneira que elas não têm esse caráter tão flexível, tão aberto, como estão presentes aqui na ideia das medidas de segurança. Então, foi necessário construir isso,
E aí o Supremo acabou avaliando que as medidas de segurança também não podem ultrapassar os limites comuns à pena que seria aplicada no crime se o sujeito fosse imputável. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o tempo máximo de execução da pena são 40 anos para determinados crimes talvez esses, equiparados a hediondo, ou dentro da própria definição do artigo 1º da Lei 8.072, muitos deles podem atingir, né, penas maiores. Nós estaríamos aqui observando essa perspectiva da pena, de um limite temporal também para a medida de segurança. Aí alguns me colocaram, mas, professor, e se o sujeito nesse período não se cura e não há uma análise de cessação de periculosidade? Ou seja, eu estou repetindo anualmente e óbvio que ele pode sair antes pela cessação da periculosidade, analisar-se que talvez ele tenha alta no seu tratamento ou condições de convívio, como é que isso fica, né? Então, essa questão que se colocava, né? Se essa pessoa, se o senhor está impondo um limite, mas como é uma medida sanitária, é uma medida de saúde, ela pode não observar essa ideia de limite, né? Sujeito não ser curado, e como é que o senhor vai colocar ele, devolver a ele em liberdade, né? Então, há várias soluções que os autores têm demonstrado, de se nomear um curador e se transferir para o hospital psiquiátrico comum, né, e mediante uma interdição, e fazer por lá esse acompanhamento. Só que isso também não vai funcionar, porque isso estende, e como a Rafaela colocou, hoje a política de redução desses leitos e da luta antimanicomial é exatamente desinstitucionalizar essas pessoas, porque são pessoas que ficam institucionalizadas e acabam passando boa parte da vida dentro desses manicômios. Existe até um livro fantástico, que é da Daniela Arbex, sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, que é o Holocausto Brasileiro, né? Mostrando que 60 mil pessoas morreram naquele complexo psiquiátrico, né, durante um prazo pequeno, até de 30 anos, e ela definiu isso como pessoas que se tornaram uma territorialização também da morte, né, e pessoas que se tornaram refúgio da sociedade e, portanto, foram institucionalizadas e basicamente desapareceram dentro desse sistema de saúde. Por isso que é complexo, porque geralmente essas pessoas são pessoas que foram abandonadas pelas famílias. Durante um período existia muito isso de se internar as mulheres, né, sobretudo, aquela perspectiva da estrutura patriarcal, que aí a mulher, até o nome histeria, que define uma das patologias, né, comuns, vem exatamente de estéros, que é útero, e, portanto, seria uma doença feminina, e aí esses corpos seriam mais submetidos à questão da loucura, da doença mental, e merecedores da internação. Mas, na verdade, era a estrutura patriarcal de dominação masculina, onde o sujeito jogava a mulher lá para se ver livre. E ela encontrou, a Daniela Arbex encontrou vários relatos, né, desse nível, né, de que a loucura é quase feminina, no contexto brasileiro, onde se colocavam muitas mulheres internadas, né, ou os pais para se verem livres das filhas, ou maridos, né, com relação às suas respectivas esposas, e por aí vai. Então, isso institucionalizava também essas pessoas. A luta antimanicomial veio exatamente para essa desinstitucionalização e trabalhar isso
de uma forma mais humanizada e talvez até mudar um pouco a perspectiva que nós temos sobre a loucura, sobre aquilo que a gente chama de anormal, né? Essa ideia mais inclusiva, ela começou a desenvolver as possibilidades, inclusive, de convivência, né? As pessoas geralmente querem jogar esses refugos no lixo, né? Me lembra muito do texto lá do Calvino, né, que é Cidades Invisíveis, como se a gente pudesse tornar tudo isso que incomoda socialmente invisível e, portanto, não reconhecê-los como sujeitos de direito. E não é por aí, né? Então, há um tempo, eu também não posso devolver essa pessoa simplesmente para as suas respectivas casas, muitas vezes. Eu posso até criar comunidades terapêuticas, foi essa análise que foi feita por Olivia, né, nessa perspectiva da desinstitucionalização. Você cria essas casas onde eles convivem, e convivem quase de maneira familiar, mas nem sempre isso também é eficiente, porque continua havendo um certo abandono, né? Abandono seja do setor público, seja abandono do Estado, né, no tocante à manutenção e às condições de vida dessas pessoas, até porque elas nunca vão ser empregáveis, né, então tem a maioria, né, não estou dizendo todas, eu também não posso generalizar, e aí precisa de uma assistência pública grande, seja da família. Então, o que Olivia classificou foi isso, né, a dificuldade dessas pessoas de conviverem socialmente. E uma grande parte delas é como ela coloca, se ao psicopata eu não preciso aplicar a medida de segurança, e aplico muitas vezes a pena, esse que seria o sujeito por excelência mais perigoso, né, socialmente, e aí os níveis, às vezes, até de análise de uma periculosidade subjetiva são maiores dentro da ideia da psicopatia do que propriamente da loucura, porque na loucura há uma faixa aí de diálogo, de racionalidade, que até você pode atingir níveis de comunicação. Tem um outro trabalho, até estava me lembrando também do trabalho do Jade Gleason, que agora nosso doutorando aqui no programa, foi mestrando também do PPGDH, que trabalhou muito com Nis da Silveira, né, e a questão relacionada à arte. A arte como um elemento de comunicação dessas pessoas. E aí ele sempre promove, né, no ano passado ele promoveu aí um encontro, né, onde houve apresentação de arte, né, dessas pessoas que nós definimos como loucas ou anormais, mas que na realidade tem uma outra perspectiva de cognição, de comunicação, que muitas vezes é exatamente essas expectativas que nós lançamos sobre elas, que as tornam para a gente perigosas, né, para o nosso olhar, né, como pessoas perigosas, porque a gente não compreende. Mas quando você vai entrando numa certa dinâmica de comunicação, quando a arte muitas vezes aí se revela, você vai descobrindo coisas maravilhosas nesse relacionamento e de como essas pessoas podem ser incorporadas socialmente, né? Então, ele demonstrou que muito daquilo que a gente considera perigoso ou perigosa, na realidade não é mais perigoso ou perigoso do que os contatos comuns. Tem coisa mais perigoso ou perigosa para uma mulher hoje em dia do que a sua própria casa, né? Os números aí terríveis de feminicídio, de violência, estão revelando isso, e isso vem de pessoas normais, né? Ditas normais, dentro de uma estrutura patriarcal, machista, que determina todos esses problemas. Então, o que muitos desses trabalhos vêm revelando é que dificilmente essas pessoas reincidem, elas estão inseridas num contexto onde, na realidade, o que está contando muito mais para a ideia da periculosidade é o abandono familiar
e das políticas públicas do que o próprio sujeito. Então, aí a responsabilidade é maior do Estado, né? Não é dele. E aí a gente precisaria fazer uma reinterpretação de tudo isso. Então, por isso que eu concordo com a jurisprudência criada, né, pelo Supremo no tocante a limitar o tempo da medida de segurança, não deixar que ela se prolongue por um tempo superior ao que seria comum da pena, mas só isso não resolve o problema, porque o problema é muito mais profundo em termos institucionais. Olívio encontrou casos onde havia, claro, maus tratos, né? Onde as pessoas... Porque há uma questão também na loucura, que é a desconsideração da tua fala. Você é silenciado, né? Me lembra muito a análise que, num texto do Althusser, e que depois Foucault fez, né, fazendo uma análise dos medos que ele teve, porque Althusser foi um grande filósofo e pensador francês, principalmente na década de 60, ele influenciou muito aquela juventude, né, num textinho de ordem marxista, mas que tinha uma perspectiva de movimentos sociais, que é discurso sobre o aparelho ideológico do Estado, né? Mas no início da década de 70, ele assassinou a mulher, ele assassinou a própria esposa, e com alguns requintes, assim, de asfixia, né, tal. Naquela época, aplicava-se, na França, ainda a pena de morte. A pena de morte só foi abolida do Código Penal, que ainda era napoleônico, né, ainda era o Código Penal napoleônico, por Mitterrand, na década de 80, no início da década de 80. Né? Então, foi suspensa a sua aplicação, na verdade, né? Com o governo de François Mitterrand, em 1981, 82, a França suspendeu. Então, a pena que seria aplicável a Althusser seria a pena de morte. Era algo que ele desejava, porque reconheceria a sua responsabilidade. Aquele que foi quase kantiano, né? Quase sempre a gente volta lá a Kant, para colocar essa ideia de sermos seres morais, responsáveis, e, portanto, temos que assumir as consequências daquilo que nós produzimos. Mas isso não foi o que ocorreu. A justiça, na realidade, o declarou inimputável, ele disse que ele não estava apto, no momento da ação ou omissão, a entender, né, esse fato, embora ele passou a vida toda dizendo que entendeu, que sabia o que era e que queria receber a pena, mas por que essa luta ou esse medo dele com relação ao fato de não receber a pena legal e ser declarado inimputável e ser internado para um tratamento? A ideia de que a pessoa perde a sua autonomia. É como se, ao ser declarado louco, você vai ficar na dependência de um curador, vai ser interditado, vai ser incapaz, e tudo isso vai lhe retirar a autonomia. A Althusser tinha isso muito claro, de que se desconsideraria tudo que ele falou, porque ele agora era um louco, né? Essa era a questão e o medo maior da declaração da loucura, que é esse silenciamento. Mas isso se constata quando Olívia fez o trabalho dela, demonstrou muito isso. É uma desconsideração que vai a um nível mais profundo do que uma simples exclusão social, é uma exclusão moral. Né? A Nancy Cardia também trabalha isso, que é um plus em relação à exclusão desse sujeito. É um sujeito que não tem voz, é um sujeito que eu desconsidero e tudo eu vou achar que é loucura. Mas em muitos casos concretos, essas pessoas, aí por isso que se desconsidera até o que elas falam, porque eles não está girando bem, né? Você faz aquela visita lá nos hospitais, aí diz, olha, aqui a gente foi agredido e tal. Não, ele não está girando bem. Então, é essa a ideia. Né? Essas pessoas, a gente duvida de tudo que elas comunicam, né? É como se elas estivessem impedidas, né, de fazer uma comunicação válida por conta
do rótulo, o rótulo da loucura. Então, no artigo 98, nós temos, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa. Qual é a hipótese do 26, parágrafo único? É uma hipótese de culpabilidade diminuída, onde o sujeito só tem uma relativa incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, e ao invés de aplicar-se voltando lá para o 26, parágrafo único, ao invés da gente aplicar a pena, a gente opta, veja, a pena pode ser reduzida pela redução da pena de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Mas há ainda a possibilidade de que, quando estiver executando a pena, haver uma superveniência um momento, né, de maior inibição da capacidade psíquica trazido, né, pela doença mental, que faça com que haja esse incidente. E a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º e 4º. Então, aqui se mantém a pena, aquele período inicial, que, como eu disse, pode ser abreviado, porque esse é o período que o juiz determina que o exame será feito. Mas pode o exame de cessação de periculosidade ser requerido antes, né? Você pode solicitar, vamos lá para a LEP, que é a Lei de Execução Penal, os artigos 175, então, a gente, na Lei de Execução Penal, nós vamos observar o seguinte, cessação de periculosidade. A cessação de periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte: a autoridade administrativa, até 1 mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Geralmente, os juízes se vinculam muito a esses laudos. Só que aqui vai uma crítica que é muito bem elaborada por Sala de Carvalho, de que nessa questão da execução penal, esse laudo praticamente é repetido na sentença sem, ele chama de preguiça interpretativa, já que o juiz, em princípio, não estaria obrigado ou vinculado ao laudo, ele poderia tomar outra medida. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Juntados os autos, o relatório ou realizar as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público, o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não tiver. O juiz de ofício, a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Ouvidas as partes ou realizar as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Então, nós temos aqui o transitar e julgada a sentença, o juiz expederá a ordem para desinternação ou a liberação. Essa a questão. Na desinternação, ele fica ainda sob tratamento ambulatorial, o acompanhamento, e é um dos objetivos também, né? Ou a liberação, ele é completamente liberado. Veja,
De qualquer maneira, precisa haver, pelo menos, a prática do crime para ter, por consequência, a aplicação de uma medida de segurança. Não é? Nas hipóteses de desinternação e liberação, dos artigos 97, parágrafo 3º do Código Penal, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 dessa lei. Então, nós temos no 132 a seguinte questão. É por isso que se diz que sempre vai ser condicional, né? Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. E aí, uma das condições é sempre imposta ao liberado condicional as seguintes obrigações: ocupação lícita, que pode ser ou não um emprego, pode ser um curso, pode ser uma prática, desde que ele obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação, não mudar o território da comarca ou do juízo sem prévia autorização. E a outra questão, que está aqui também, os exames sucessivos para verificar a cessação de periculosidade observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto do artigo anterior. É aquela questão que eu falei para vocês no 176, né? Em qualquer tempo, ainda que no decorrer do prazo mínimo da duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, aquele prazo de 1 a 3 anos para fazer o exame, não é obrigatório, porque ele pode, a requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador, defensor, ordenar que o exame para a cessação de periculosidade se verifique, procedendo-se no termo do artigo anterior. Então, o 75 determina como é feito o exame de cessação de periculosidade, e o 176 é aquele artigo que determina a possibilidade de que, independente do prazo mínimo ter se esgotado, pode-se fazer um requerimento para que esse exame de cessação de periculosidade seja feito antes da conclusão. Né? Óbvio, o que se coloca, então, ao final do artigo, vamos lá para ele, no tocante aos direitos, né, do internado, nós temos: o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Muitas vezes, inclusive, o volume e o tipo da droga tem muito a dizer acerca desse tratamento, porque existem drogas que são incapacitantes, né, com o tempo, né, de uso delas, e aí é necessário fazer essa avaliação. Quando se vai com a equipe multidisciplinar, vai-se farmacêutico, médico, a gente faz o acompanhamento e visita a farmácia. E, às vezes, é a coisa pior, porque existe a falta da droga, e tem determinados internos que têm um nível de angústia, de ansiedade muito alto, e a falta também provoca distúrbios, né? Então, a gente tem que entender também meticulosamente nessas visitas, né, a forma do uso da droga, a presença da droga, a quantidade, né, desse uso individual, e tudo isso é averiguado. Agora, não por quem não tenha perícia ou condições, né, de fazer, a gente vai com uma equipe multidisciplinar, que é exatamente para poder fazer essa análise completa, porque aí sabemos que tem até um filme que um Leonardo DiCaprio, que eu esqueço um pouco, que agora não me vem à cabeça o nome, mas que é um diálogo muito dessa questão de como é esse convívio dentro do manicômio e essas ilusões que passam pelo tipo de drogadização, né? Então, o filme mostra muito isso, a questão da droga usada, né, no tratamento, que muitas vezes, aí você fica naquela dúvida das ilusões.
é que parece que Robelano poderia falar aí um pouco, parece que a gente fica até na dúvida se ele matou a esposa ou não, né, nesse filme, ou se são reflexos ou ilusões, né, se foi a mulher que matou os filhos, ou se ele matou a família toda, é bem interessante nesse sentido. Agora, tem muito a ver com a droga, né? Os tipos de droga que são usados, né? E aí, a depender do volume do período, isso pode se tornar bem incapacitante. E aí, esses exames de periculosidade, muitos autores, inclusive, dizem que a periculosidade subjetiva é uma adivinhação. O que eu posso fazer uma análise é com relação à conduta em si, né, no momento em que ela é praticada. Lembro de um padre lá na Harmonia, né, em Recife, que ele era psiquiatra. Então, muitas pessoas que ele atendia no Complexo da Tamarineira vinham depois e ficavam com ele lá no acompanhamento. Então, existia de tudo, né? Tinha gente que realmente a gente percebia que tinha alguns distúrbios, né? Que você percebia a forma como o cara encarava e tal, e tudo, mas que nunca fizeram mal a absolutamente ninguém e estavam lá no acompanhamento. E tinha um povo meio maluco, né? Tem um lá em Casa Amarela que ainda hoje está vivo. O padre já morreu e tudo, mas ele está lá, por lá, e ele usa um pinico na cabeça, né? E, vez ou outra, tem esse costume de urinar e jogar no povo, né? Aí a confusão é grande e fica todo mundo querendo, mas aí é aquela história, me lembra muito o Neil Christie, num textinho pequeno, mas muito interessante, que é uma quantidade razoável de crimes. O que é que a gente, como comunidade, pode suportar do desvio para não vir coisas piores, para a gente não gerar uma maldade, para não matar pessoas, para não desenvolver essa questão dos maus tratos, né? Isso tem muito a ver com como a comunidade convive com aquilo que é visto como atitude desviante. Por exemplo, se uma pessoa anda nua dentro de um apartamento ou de uma comunidade, lógico que isso, em princípio, não é uma atitude dentro daquela esfera de normalidade ou de expectativas que nós nutrimos. Mas pode ter uma explicação a partir da convivência, aí você descobre que talvez ele tenha uma demência e tal. Então, esse nível de estranhamento varia muito de comunidade para comunidade e da forma como se dão as sociabilidades, é isso que ele quer dizer. E aí, em comunidades talvez mais fechadas, né, ele diz que, geralmente, nas comunidades mais pobres, o nível de tolerância e suportabilidade de certas condutas desviantes chega a ser maior. Porque um senhor desse, por exemplo, se fosse andar num condomínio rico, mesmo lá na Finlândia, ele seria imediatamente abordado e encontraria problemas, porque como somos mais fechados, à medida que a gente tem um pouco mais de posse ou propriedade, a tendência é nos murarmos mais ou nos fecharmos mais, e aí essas condutas desviantes ficam mais estranhas. A gente tem um estranhamento maior do que é considerado ou não desvio. E aí essa quantidade razoável de crime ou de desvio, né, essa quantidade razoável de desvios, ela vai variar muito de contexto. Mas a ideia era que a gente pudesse desenvolver o máximo possível espaço comunicativo para que a gente não achasse tanta coisa estranha, nem mesmo a loucura. É essa a ideia que leva, por exemplo, a uma política de desinstitucionalização. Por isso que é muito importante um trabalho feito esse de Jade Gleason, porque mostra que há espaço de comunicação. A gente pode desenvolver esse espaço de comunicação por intermédio da arte. A arte, ela se torna um elemento que traz essas pessoas de volta para a nossa comunidade, para o nosso convívio. Né? Então, era isso mais ou menos que eu queria aqui classificar. Porque essa análise do que é perigoso, o que é efetivamente perigoso,
ela se transforma num elemento valorativo que serve para muitos autoritarismos, né? Onde o Zaffaroni também, né, propõe ter cuidado com esses objetivismos valorativos no tocante à normalidade, né? O que é anormal, o que é normal, e, em cima disso, estipular. Hoje, eu diria que boa parte desses desvios, só quando traduzem propriamente uma violência, e aí a gente entra nessa dinâmica de crimes de violência, né, estupro, homicídio, estariam dentro dessa dinâmica que necessita contenção, e aí isso se desenvolve até como um elemento de neutralização da reação também social, porque, do contrário, também essas pessoas, em tese, estariam em risco. Então, tem essa questão concreta aí para a gente. Alguma dúvida com relação a hoje, a ideia das medidas de segurança? Alguma coisa mais que vocês queiram perguntar? Jonatas está aí, está caladinho. Bom, então, em linhas gerais, como é que a coisa funciona? Internação em hospital psiquiátrico para os crimes punidos com reclusão. Tratamento ambulatorial para os crimes punidos com detenção. O pressuposto da medida de segurança é a periculosidade. O pressuposto da pena é a culpabilidade. O prazo para a avaliação do exame de periculosidade, de cessação de periculosidade, é de 1 a 3 anos, e deve ser feita a avaliação. Mas ele não significa que a gente acabou de ver o artigo 176 da Lei de Execução Penal, que determina a possibilidade de você antecipar, né, esse exame de cessação de periculosidade. Hoje, essa ideia do prazo indeterminado para a medida de segurança não vinga, porque nós vamos ter que estipular um período e, a partir daí, trabalhar, ao menos, com a desinstitucionalização, que é o trabalho principal dentro da ideia de um tratamento de nível psiquiátrico, né? Você tirar o sujeito da instituição de custódia. Então, são essas as questões, acho, fundamentais para a aula de hoje. Hoje eu não queria me prolongar mais muito, né, porque estou querendo deixar um tempo. Vejam, Melissa e o Ilana estão por aí ainda? Estou sim, professor. Eu estou pensando, Ilana, na próxima sexta, não agora, segunda-feira eu vou tratar ainda de efeitos da condenação. E aí vou lançar a prova, mas vou dar aula, né, normal. Aí vou tratar de efeitos da condenação. Isso é comigo. É porque teve algumas alterações e eu estou dando uma olhada nisso. Vocês, na próxima sexta, poderiam contribuir com ação penal. Agora, veja só, ação penal, eles vão desenvolver melhor quando estudarem processo penal, mais adiante. Aqui, o que me interessa é sempre buscar vincular, dentro do Instituto da Ação Penal, aqueles elementos que levam às causas de extinção da punibilidade, tá entendendo, Ilana e Melissa? Óbvio que tem que explicar o que é uma ação penal pública, o que é uma ação penal privada, como é que funciona. Via de regra, os crimes são processados mediante ação penal pública. A regra é que a ação penal seja pública e incondicionada. A exceção, que deve vir expressamente prevista em lei, é a ação penal privada ou a ação pública condicionada à representação. E aí a gente vai ter que entender um pouco essa dinâmica. Aí vocês ficariam com essa parte da ação penal, você e Melissa, entendeu, Ilana? Sim, certo.
Agora seria para a próxima sexta. Não é para agora, é para a próxima sexta. Certo, a próxima sexta. A gente combina direitinho e faz... Durante a semana vocês me fazem aquela mesma coisa. A gente vai estruturando, eu vou acompanhando e venho e vou estar na aula e a gente acompanha, tá bom? Pronto, excelente. Porque aí vai entrar, aí o que é que vai ocorrer? Na segunda seguinte, que é a segunda que é para entrega já dos trabalhos, nós vamos entrar, talvez, na matéria mais importante de teoria da pena, que é a causas de extinção da punibilidade. Aí fica comigo, talvez aí a gente vai precisar já começar a fazer, aí fica com as monitoras também, não sei se Manuela está aí e está Isis, para a gente começar a preparar os exercícios de causas de extinção da punibilidade, tá certo? Essa é a matéria mais relevante, talvez, a partir do artigo 107 do Código Penal. Então, pronto, gente. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima semana, até segunda-feira, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, bom final de semana. Boa Até noite, mais. professor. Boa noite a todos. Bom final de semana. Tá bom.